Desafio LeetCode, dia 14 de dezembro, então vamos lá. O nome do problema é Difference between ones and zeros in a row and column. Ou seja, ele quer saber a diferença entre zeros e uns nas linhas e nas colunas. Novamente, não traduzo o título, mas traduzo o texto aqui para vocês. Então, o texto diz o seguinte. Você recebe uma matriz binária indexada por zero, MN, chamada de grid. Cria uma matriz de diferenças zero indexada por zero, esqueci de traduzir aqui, mas cria uma matriz de diferença indexada por zero chamada de if de acordo com as instruções abaixo. A quantidade de 1 na linha I será ones row I. A quantidade de 1 na coluna J será ones col J. E a mesma coisa, né, para os zeros. Quantidade de 0 na linha I será zeros row I, e quantidade de zeros na coluna J será zeros col J. Então a definição, né, de cada valor nessa matriz de diferença que ele quer como resposta será a soma de uns menos menos os zeros. Então, ones row I menos zeros row I. Ones col J menos zeros col J. Então é isso. Ele pede para retornar a matriz de diferenças diff. Então vamos ver aqui um exemplo para entender melhor o caso. Aqui é a resposta, diff, e aqui é o grid de entrada, né, a matriz. Então na primeira posição aqui, quantos uns tem nessa primeira linha? Tem 2. E quantos zeros tem né, nessa primeira linha também? Tem 1, 0. E aí, então a gente vai fazer esse diff. Né, diferença de uns com 0, então 2 menos 1 dá 1. Então, beleza, para a linha a gente teve 1 como resultado. Agora vamos ver a coluna. A quantidade de uns, 1. E a quantidade de colunas, quer dizer, de zeros, dá 2. Então, 1 menos 2 dá menos 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Logo, no diff aqui, deu 0 também. Aí, vamos ver aqui um caso que não dá 0 para sentir melhor a conta. Aqui ele já até descreveu melhor a conta aqui, né? Então, vamos ver aqui o caso da linha 0 e coluna 2, que dá 4, esse cara aqui. A quantidade de uns na linha 0 a gente já viu que é 2, mais a quantidade de colunas na coluna 2 é 3, a gente tem 3 uns, então aqui, ó, 2 mais 3. E a quantidade de zeros na primeira linha é 1, então menos 1. E a quantidade de zeros na coluna 2 é 0, então dá 5 menos 1 dá 4. Então já deu para entender, né, que a gente tem que ir fazendo isso, né? A gente tem que saber a quantidade de uns por linha e coluna e aplicar essa fórmula. Isso para cada elemento de diff. Então o nosso primeiro passo é saber a quantidade de uns e de zeros. Então primeiro vamos pegar aqui, né, vamos para o código e calcular a quantidade de uns e zeros. Então, ones rows. Primeiro fazer para os uns. Aí aqui o número de linha. Grid size e o número de colunas, o tamanho da primeira linha. Show. Aí, inicialmente todas as linhas aqui vão ter 0 uns, né? Porque eu ainda não contei. Então vou inicializar todo mundo com 0. Então vou fazer aqui minha coisa para a coluna. Show. Agora eu vou percorrer a matriz. E aí toda vez que eu achar uma posição 1, eu vou incrementar na linha I e na coluna J. Em cada um desses array aqui de ones. Então vamos fazer isso. Então vai ser um for duplo. A gente vai andar cada linha aqui. E vamos fazer aqui também na coluna. Show. Agora a gente vai perguntar, né, se o grid na posição IJ for igual a 1, a gente vai incrementar o ones row na posição I e vamos incrementar o ones col na posição J. Vai incrementar aqui, né? Pronto, a gente incrementou, agora a gente tem a quantidade de uns. Eu, vendo aqui, como eu gosto de ver expressões, sempre pensando um pouquinho na matemática, eu vejo uma forma de simplificar, porque a quantidade de zeros nada mais é do que a quantidade total menos a quantidade de uns, né? Porque o que não for 1 é 0. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer aqui uma primeira linha, vou botar aqui de novo aquela primeira linha, né? Que é 0, 1. A gente sabe que tem 2 uns. Então a gente precisa nem contar o 0, porque a gente sabe que o 0 vai ser 3, que é a quantidade total da linha, né? O tamanho da linha, menos a quantidade de uns. Isso vai dar já a quantidade de zeros.
Então a gente pode escrever a expressão da seguinte forma, né? A gente viu ali que o diff ij, ele é igual a onis row I mais onis call j menos zeros row I menos zeros call j. A gente pode reescrever esse I aqui, por exemplo, botar na linha de baixo, como esse cara ele pode virar a quantidade de linhas, rows, menos o onis row, que é a quantidade de uns. E a mesma coisa aqui para esse carinha aqui. A gente vai pegar a quantidade de colunas, menos o zeros row, zeros column, J, e apagar o resto aqui. Deixa eu só jogar isso aqui mais pra cá para poder ver. Pronto. Então, parece mais complicado assim, né? Mas a gente consegue simplificar porque a gente removeu o zero. Agora está tudo em função de 1. Então vamos simplificar essa função aqui. Aqui, né, ele sabe que menos com menos dá mais. Então a gente vai sair primeiro aqui o menos row. E esse cara vai sair somando, então a gente vai somar com o primeiro aqui. Então inicialmente a gente tem dois onis row e vai ter a mesma coisa para a coluna, né? 2 onis call. Só que vai ficar aqui menos row, a gente vai tirar esse cara. Vai ficar menos call também e vai tirar esse cara. Opa, aqui tá errado, né? Aqui é onis. Então a gente simplificou. Então a gente sabe agora que é o valor na diff é 2 vezes a quantidade de linha, mais 2 vezes a quantidade de coluna, menos a quantidade de linhas e colunas. Então a gente pode fazer essa seguinte fórmula aqui na hora de calcular a posição do diff. Então para ter o diff, né, primeiro vamos criar aqui a matriz diff. Diff, ela vai ter a mesma quantidade de linhas, onde cada linha vai ter a quantidade de colunas aqui, todo mundo zero. Então a gente está criando aqui a matriz diff zerada, que ela vai ter tantas linhas e tantas colunas. E nós vamos de novo, né, percorrer o for. Deixa eu deixar a fórmula que eu fiz em cima aqui comentado, para a gente não esquecer. Aí vamos fazer aqui de novo, né, o for duplo, mas agora a gente vai fazer em cima de diff. E a gente sabe que diff na posição ij vai ser igual a essa fórmula aqui. A gente já pode deixar assim mesmo, né, porque a gente já sabe que eu já de uns aqui, o rows call são variáveis mesmo, então já está calculando. Então vamos retornar o diff agora e ver se passa. Caso você tenha visto o vídeo de ontem... esqueci de comemorar e comentar, né, que finalmente foi um médio, né? Toda hora estava vindo easy, então depois de 14 dias aí o LeetCode decidiu aumentar o nível. Mas sinceramente esse médio é igual o easy de ontem. Isso eu ia até falar, que o easy de ontem foi a mesma coisa, ainda foi menos explícito, né? Porque ele dava um problema, ele queria saber ali, e a solução saía pelas quantidades de uns e zeros em linhas e colunas. Aqui ele foi mais explícito, ele já falou já o que é e só queria fazer uma conta em cima. Então, enfim, isso mostra que os níveis do LeetCode às vezes nem sempre são tão acurados assim, né? Então eu acho que esse cara aqui é tão fácil, talvez até mais fácil que o de ontem. Visto que ele ainda está sendo mais explícito, né? Ele está falando exatamente o que é só você executar o outro, você ainda tinha que ter essa sacada, vou guardar uns. Se bem que dá para fazer, né, da forma mais ingênua que é testar tudo, mas se fosse testar tudo ia dar um código mais complexo ainda. Então enfim, eu acho que realmente o de hoje é mais fácil que o de ontem, embora seja médio. Então o LeetCode ainda continuando sendo easy, né? Mesmo quando não é easy, enfim. Mas é isso, agora vamos rodar aqui para ver se passa. Ó, passou nos 2 primeiros casos. Agora eu vou submeter para ver se passa em todos. Foi, e é isso aí. Espero que amanhã seja um médio de verdade. Hard talvez não. Hard ainda quero pegar mais leve. Quero que vá subindo o nível gradualmente, né? Então, mas é isso. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam, né, de dar o like, compartilhar. E novamente, vai ser todo dia um vídeo do exercício do dia do LeetCode. Eu pretendo fazer alguns vídeos assim, mostrando para que serve a plataforma, né, como que se usa, que eu vi que tem uma galera que tem dificuldade de usar em si a plataforma, não está acostumado. Então posso fazer também um vídeo explicando sobre isso. Mas aí deixem no comentário sugestões, que enfim, quero ideias aí para poder fazer o vídeo e poder contribuir, né, e ajudar a galera. É isso aí, valeu!